Olá, pessoal! Hoje iniciamos então o capítulo 4, uma nova orientação. Este capítulo estará em tela escura. Montessori nos diz: nos dias de hoje, nota-se uma orientação definitivamente nova nos estudos biológicos. Anteriormente, toda pesquisa era realizada sobre os seres adultos. E os cientistas, ao estudarem animais e plantas, levavam em consideração apenas os exemplares adultos. A mesma coisa acontecia com relação ao estudo da humanidade. Somente o adulto era objeto de consideração, fosse para o estudo da moral como para o da sociedade, da sociologia. Deste modo, o campo preferido da atenção e meditação dos estudiosos era a morte, o que era lógico, porquanto o adulto, evoluindo na vida, encaminha-se para a morte. Da mesma forma, o estudo da moral era o estudo das regras e relacionamento entre adultos. Hoje em dia, os cientistas tomando uma direção oposta. Parecem andar para trás, tanto nos estudos dos seres humanos quanto nos dos outros tipos de vida. Não só observam os seres muito jovens, mas também reportam-se às origens dos seres. A biologia dirigiu-se à embriologia e ao estudo da vida da célula. Desta mudança de rumo para as origens surgiu uma nova filosofia que não é da natureza idealista. Podemos dizer que ela seja anticientífica, pois nasce da observação e não de deduções abstratas de pensadores. O desenvolvimento desta filosofia caminha lado a lado com o progresso das descobertas realizadas nos laboratórios. Quando se penetra no campo das origens do indivíduo, que é o campo da embriologia, nos são reveladas coisas que não existem na área da vida adulta, ou seja, se é que elas existem. Elas são de natureza bastante diversa. A observação científica revela um tipo de vida inteiramente diferente, em tudo, por exemplo. Aquele que a humanidade está habituada a examinar e traz à luz a personalidade da criança. Uma reflexão banalíssima demonstra que a criança não caminha como adulto, rumo à morte. Ela avança na direção da vida, pois seu objetivo é a construção do homem na sua plenitude de força e de vida. Quando surge o adulto, a criança já não existe mais. Toda a vida desta criança é um processo rumo à perfeição, na direção de uma conclusão maior. Para Montessori, basta essa observação para se deduzir que a criança pode encontrar alegria no cumprimento de um dever de desenvolvimento e de perfeição. O tipo de vida da criança é aquele que, em trabalho, cumpre o seu próprio dever, proporciona alegria e felicidade, enquanto que para o adulto o trabalho representa, de um modo geral, uma função bastante penosa. Este comportamento na vida é para a criança uma difusão e uma ampliação dela mesma. Quanto mais a criança cresce em idade, torna-se mais inteligente e forte. O seu trabalho e a sua atividade ajudam-na a conquistar a inteligência e força, enquanto que no caso dos adultos, o passar dos anos determina exatamente o contrário. E mais, na área da criança não existe competições, porque ninguém pode realizar para ela o trabalho elaborado de construir o homem que ela deve completar.
Em outras palavras, ninguém pode crescer por ela. Recuemos ainda mais na vida da criança, ao período anterior ao nascimento. Já antes de nascer, a criança mantém contato com o adulto, uma vez que sua vida embrionária é passada no corpo da mãe. Antes do embrião, já existia a célula primitiva, que é o resultado de duas células provenientes dos adultos. Se nos reportarmos à vida dos seres humanos, se acompanhamos a criança no cumprimento de seu dever de crescimento, sempre descobrimos o adulto. A vida da criança é a linha que conjuga duas gerações de vida adulta. A vida da criança que cria e é criada, parte do adulto e acaba no adulto. Este é o caminho, a vereda da vida, e desta vida, tão estreitamente próximo ao adulto, podem surgir interesses para pesquisas e uma nova luz. As duas vidas. Neste subtítulo, Montessori nos fala que a natureza oferece uma proteção especial para a criança. Ela nasce do amor e o amor é a sua verdadeira origem. Quando nasce, ela é rodeada pela ternura do pai e da mãe. Portanto, não é gerada na discórdia. E eis aqui a sua primeira proteção. A natureza inspira aos pais o amor pelos pequeninos, e este amor não é algo artificial, alimentado pela razão, como sucede com a ideia da fraternidade, que nasce no esforço de todos aqueles que aspiram à unidade do gênero humano. No campo da vida da criança, pode-se encontrar o tipo de amor que demonstra qual deveria ser a atitude moral ideal por parte da humanidade adulta. De vez que só pode encontrar o amor, naturalmente capaz de inspirar o sacrifício, a dedicação de um eu para um outro, na dedicação de si mesmo a serviço dos outros seres. No profundo de seus sentimentos, todos os pais renunciam à própria vida a fim de dedicá-la aos filhos. E esta atitude é para eles um sacrifício natural. Ninguém jamais dirá: pobre homem tem 2 filhos. Muito pelo contrário, julgará este homem um felizardo. O sacrifício a que se submete os pais em favor dos filhos é o sacrifício que proporciona alegria, e é a própria vida. A criança inspira aquilo que no mundo do adulto representa um ideal, a renúncia, a abnegação. Virtudes quase que impossíveis de serem alcançadas fora dos afetos familiares. Qual é o homem de negócios que, diante da possibilidade de apoderar-se de algum objeto do qual necessita, dirá ao menos uma vez a um concorrente: pode ficar com aquela mercadoria, abro mão dela em seu favor. Porém, se os pais famintos não têm o que comer, sacrificam até o último pedaço de pão para aplacar a fome da criança. Portanto, existem 2 vidas diversas e o adulto tem o privilégio de participar de todas as 2, numa delas como pais e na outra como um membro da sociedade. Portanto, a melhor das 2 é aquela que os pais dividem com a criança, pois graças à proximidade da criança, desenvolvem-se no homem os mais elevados sentimentos. Se tomarmos como objeto de estudo os animais, ao invés dos homens, também iremos encontrar esse tipo de duas vidas. Os animais ferozes e selvagens também parecem mudar os próprios instintos quando têm a prole. Todos sabem quanta ternura demonstram os tigres e os leões para com os filhotes.
e quanta coragem conquista o gamo tímido para defendê-los. Parece que sempre ocorre uma mudança de instintos em todos os animais no momento em que devem proteger os seus filhotes, como se os instintos especiais dominassem os habituais. Os animais tímidos possuem, numa medida ainda maior do que dos homens, um instinto de autoconservação. Porém, quando têm filhos, este transforma-se em instinto de proteção. Isto acontece com os pássaros. Seu instinto é voar para longe, pressentem a proximidade do perigo. Mas quando estão com seus filhotes para proteger, são incapazes de se afastarem no ninho. Permanecem imóveis dentro do ninho, cobrindo-os com as asas, para esconderem a brancura visível dos ovos. Outros fingem que estão feridos e tentam apenas manterem-se protegidos das mandíbulas dos cães para fazê-los desistir de abocanhar os filhotes, que assim ficam escondidos. Existem exemplos semelhantes em toda forma de vida animal, e dois instintos manifestam-se, um de autoproteção, o outro de proteção à vida dos filhotes. Os livros do biólogo J.H. Fabre oferecem os mais admiráveis exemplos destes fatos. Fabre termina sua grande obra dizendo que a espécie deve a sua sobrevivência a este forte instinto materno. E é verdade, porque se a sobrevivência da espécie fosse devida apenas às chamadas armas da luta pela existência, como poderiam os filhotes se defenderem enquanto não tivessem ainda desenvolvido as suas armas defensivas? Os tigrezinhos, por acaso, não são desdentados. Não são por acaso desdentados. E os passarinhos no ninho também não estão sem penas? Por isso, se a vida deve ser salva e a espécie sobreviver, é necessário, sobretudo, cuidar da proteção dos filhotes, que, inermes, ainda estão se preparando suas próprias armas. Se a sobrevivência da vida fosse confiada apenas à luta do forte, a espécie desapareceria. Portanto, a verdadeira razão, o fator principal da sobrevivência da espécie é o amor dos adultos pelos filhotes. No estudo da natureza, a parte mais fascinante é a revelação da inteligência, que existe até mesmo nas criaturas mais ínfimas. Cada uma delas é dotada com várias espécies de instintos protetores. Cada uma também é dotada de uma manifestação diversa de inteligência. E esta inteligência é aplicada na proteção dos filhotes, enquanto se pesquisa os instintos de autoconservação. Estes não revelam muita inteligência, nem possuem outras tantas variedades de manifestações. Estão bem distantes daquela fineza de particularidades que deu matéria a Fabre para dedicar quase que inteiramente os seus 16 volumes à descrição dos instintos protetores nos insetos. Portanto, ao estudar os diversos gêneros de vida, constata-se a necessidade de duas espécies de instintos e de dois tipos de vida. E se transportarmos esta afirmação para o campo da vida humana, ainda que por motivos sociais, o estudo da vida da criança torna-se necessário devido às consequências que tem para o adulto. Este estudo da vida deve ser refeito a partir das origens. Findamos então o capítulo 4.